Existe um instante pelo qual todos nós um dia vamos passar e sobre o qual quase ninguém tem coragem de falar: o primeiro minuto depois da morte. O que acontece exatamente quando o coração para de bater? A pessoa simplesmente se apaga como uma luz que se desliga? Ou ela desperta do outro lado? E se você já perdeu alguém que ama, talvez essa dúvida já tenha tirado o seu sono. O que ela viveu naquele momento? Ela sentiu dor? Será que ela estava sozinha, com medo? Hoje, à luz da sabedoria espírita, eu vou te levar quase minuto a minuto pelas primeiras horas da alma no outro lado. E eu te faço uma promessa: o que você vai descobrir pode trazer uma paz enorme para o seu coração. Então respira fundo e fica comigo até o final. A primeira coisa que você precisa saber é a mais importante de todas. O último suspiro não é o fim, é o começo de um despertar. Para a maioria das pessoas de bem, morrer é muito parecido com adormecer cansado e acordar descansado. Há um instante de escuridão suave, como quem fecha os olhos, e depois, aos poucos, a consciência retorna. Só que ao acordar, algo está diferente. A dor que existia sumiu. O peso do corpo doente, o cansaço, a angústia dos últimos momentos, tudo isso ficou para trás. Existe uma leveza nova, uma sensação de alívio que a gente aqui nem consegue imaginar. A pessoa que você ama não mergulhou no nada. Ela apenas abriu os olhos numa realidade nova, mais leve, livre de tudo que a fazia sofrer. O fim, na verdade, foi uma libertação. E como é esse desprender-se do corpo? Imagine tirar uma roupa apertada, pesada, que já não servia mais. É mais ou menos assim. O espírito, aquilo que a pessoa realmente é, se solta do corpo físico com delicadeza, como se levantasse de uma cama depois de uma longa doença. Muitos relatam uma sensação de flutuar, de leveza, e a surpresa de olhar para baixo e ver o próprio corpo ali, quieto, enquanto elas continuam plenamente conscientes, pensando, sentindo, existindo. Isso, para quem não sabe, pode assustar por um instante, mas logo vem a compreensão. Eu não sou aquele corpo. Eu continuo. Eu estou vivo de um jeito diferente. E a vida, a verdadeira vida, não parou. Ela apenas trocou de forma. E aqui vem algo que toca fundo o coração. Nas primeiras horas, muitas vezes, a pessoa que partiu ainda permanece por perto. Ela acompanha os primeiros momentos, vê os familiares reunidos, escuta as palavras ditas, sente o amor e sente também a dor de quem ficou. E é comum que ela tente consolar sem conseguir ser ouvida. Não chora, eu estou aqui, eu estou bem. Ela quer tanto dizer que está viva, que não sente mais dor, que a despedida não é para sempre. Por isso, quando você se despedir de alguém, saiba, as suas palavras de amor são ouvidas, o seu carinho é sentido, e o desespero sem fim, por mais natural que seja, pesa também sobre quem partiu. O que mais ajuda quem se foi naquelas horas é o amor sereno, é a prece, é o vá em paz. Mas talvez a sua maior aflição seja esta: será que ela estava sozinha? E é aqui que eu quero trazer o maior consolo deste vídeo. Ninguém de bem desperta sozinho do outro lado. Assim como uma criança que nasce é recebida por mãos que a acolhem, a alma que chega ao mundo espiritual é recebida por amparo, por cuidado, por amor. Existem trabalhadores espirituais, mãos amigas, que se aproximam de quem acabou de chegar. E muitas vezes, a primeira coisa que a pessoa vê são rostos conhecidos.
aquele ente querido que partiu antes, a mãe, o pai, o avô, o amigo, vindo ao seu encontro com os braços abertos. Então, quando o medo apertar o seu peito, guarde esta certeza: quem você ama não acordou no escuro, no frio, no abandono. Acordou cercado de luz e de gente que o esperava com amor. E esse reencontro é uma das cenas mais bonitas de toda a existência. Pensa comigo, aquela saudade que você sente aqui de quem já partiu, do outro lado existe a saudade inversa. Os que partiram antes também sentiram a nossa falta e também esperaram com amor pelo reencontro. Então, quando alguém chega, é festa, é alegria, é o abraço que aqui parecia perdido para sempre, acontecendo de novo, real, inteiro. É o que bom que você chegou, é o eu estava te esperando. Por isso, enquanto o seu coração aperta de saudade aqui embaixo, tente lembrar disto também. Do outro lado, houve um reencontro. Houve lágrimas de alegria. A sua perda lá foi o retorno de alguém muito amado ao seio de quem já o aguardava. E uma das maiores surpresas de quem chega é descobrir que continua sendo exatamente quem era. A morte não apaga a personalidade, não transforma a pessoa num ser sem rosto, sem memória, sem jeito. Quem era carinhoso, continua carinhoso. Quem tinha aquele bom humor, continua tendo. As lembranças, os amores, o jeito de ser, tudo isso atravessa a passagem inteiro. A pessoa se reconhece, reconhece os outros, continua pensando, sentindo, amando, aprendendo. Ela é a mesma alma, apenas sem o corpo que o tempo havia desgastado. Isso significa que quem você ama não virou uma lembrança sem forma, uma energia difusa perdida no universo. Continua sendo aquela pessoa, com o mesmo sorriso, apenas num lugar onde finalmente pode descansar e florescer. Mas nem tudo acontece de uma vez. Existe um período de adaptação e ele varia de alma para alma. Algumas pessoas que partiram muito cansadas, muito doentes ou muito apegadas à vida material passam por um tempo de sono reparador, um repouso profundo em que o espírito se recupera, como quem precisa dormir para curar. Outras despertam mais rápido e, aos poucos, vão compreendendo a nova realidade, sendo orientadas com paciência sobre onde estão e o que aconteceu. Não é um susto brusco, é um acordar gradual, amparado, respeitoso. Ninguém é jogado sozinho numa realidade estranha. Cada alma é conduzida no seu tempo com o cuidado que precisa. A adaptação existe, mas ela é feita de amor, não de abandono. É como um lugar de repouso, onde a alma reaprende a respirar a vida nova. E aqui está algo que muda a forma como a gente vive o luto. Você pode ajudar quem partiu. Nas primeiras horas e nos primeiros dias, as nossas orações, os nossos pensamentos de paz, o nosso amor sereno, tudo isso chega até a alma que partiu, como uma luz que a envolve e a fortalece. Por outro lado, o desespero sem fim, a revolta, o leva eu junto, o apego que não solta, isso também alcança quem se foi e pode prendê-lo, dificultar a sua caminhada, atrasar o seu descanso. Então, o maior presente que você pode dar a quem partiu não é chorar para sempre diante de uma foto, é orar por ele, é desejar a sua paz, é dizer do fundo do coração: eu te amo e eu te confio a Deus, vá em paz. Esse amor que liberta é o que mais ajuda, dos dois lados. Mas talvez uma dúvida esteja pesando no seu peito. E aqueles que partiram sofrendo? Os que se foram de forma trágica ou em desespero, ou muito machucados por dentro? Para eles, a sabedoria espírita também traz esperança e não condenação.
Não existe um castigo eterno esperando ninguém. O que existe é socorro. As almas que chegam mais feridas, mais confusas, mais presas ao sofrimento, são acolhidas por mãos amigas do plano espiritual, tratadas como quem chega ferido a um hospital de amor, com paciência, com carinho, com o tempo que precisarem para se recuperar. Ninguém é abandonado, ninguém está perdido para sempre. O amor de Deus é maior do que qualquer erro e do que qualquer dor. Então, se você chora por alguém que partiu de um jeito difícil, tenha paz. Do outro lado, há sempre uma mão estendida, há sempre socorro, há sempre uma nova chance. E com o passar das primeiras horas, algo profundo acontece. A alma começa a rever a vida que viveu, não como um julgamento cruel com um juiz apontando o dedo, mas como uma revisão sincera, feita à luz da própria consciência, em que a pessoa enxerga o bem que fez, o amor que deu e também aquilo que poderia ter feito diferente. E sabe o que mais pesa nesse balanço? Não são os bens, não são os títulos, não são as conquistas materiais. O que brilha do outro lado é o amor, os gestos de bondade, as pazes que fizemos, o bem que semeamos, muitas vezes sem nem lembrar. Por isso, essa é a grande lição que a morte nos ensina sobre a vida. Viva de tal forma que, quando chegar a sua hora, o que você leve no coração seja amor, porque é a única coisa que atravessa a passagem com a gente. E se tem uma verdade que desmancha o nosso maior medo, é esta: a morte em si não dói. O que dói é a doença antes dela. O que dói é a saudade de quem fica. Mas o instante da passagem, para a imensa maioria, é um alívio, uma libertação, o fim de todo o sofrimento. Muitos que estiveram clinicamente mortos por minutos e voltaram contam a mesma coisa: uma paz indescritível, uma luz de amor, uma sensação de estar em casa tão profunda que alguns, ao voltar, sentiram saudade dela. Então, se o medo da morte já te tirou o sono, deixa eu te dizer com toda a serenidade: não há o que temer. A passagem é suave, e do outro lado, para quem viveu com amor, o que espera não é o escuro, é a luz. Agora eu quero que você feche os olhos comigo, só por um instante, e que traga ao coração a pessoa que você mais sente falta. Imagine, com tudo o que a gente conversou aqui, aquele primeiro minuto dela do outro lado. Imagine ela despertando, leve, sem dor, sem medo. Imagine os braços que a receberam. Imagine o rosto de quem já a esperava se iluminando ao vê-la chegar. Ela está bem, está em casa, está cercada de amor. E deste lugar de paz, ela olha para você com um único desejo no coração: a sua paz também. Ela não quer as suas lágrimas de desespero. Ela quer o seu sorriso de esperança e o reencontro, um dia, no tempo certo. Ela não se perdeu, ela apenas chegou primeiro e está te esperando do outro lado da porta. Então leve com você esta certeza e que ela console o seu coração nas noites difíceis. A morte não é um apagar, é um despertar, suave, amparado, cercado de amor. Ninguém que ama acorda sozinho do outro lado. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, me conta aqui embaixo nos comentários qual é o nome da pessoa que você espera reencontrar um dia. Escreve esse nome, deixa ele aqui neste espaço de luz. Eu vou ler cada um e vamos orar juntos por eles. E se você quer entender mais sobre essa jornada da alma, veja aqui no canal o vídeo sobre o propósito da sua vida e se inscreve, ativando o sininho